Olá, uma ótima noite para você. Seja bem-vindo ao Jornal do Ônibus especial deste sábado. Hoje vamos falar somente de Itapemirim e do Grupo Comporte. A disputa entre a nova Itapemirim Suzantur e o Grupo Comporte, pertencente à família Constantino de Oliveira, continua acirrada e entrou em um novo estágio nesta semana. O Grupo Comporte, através do Expresso União, protocolou no Tribunal de Justiça de São Paulo uma proposta para assumir o arrendamento de linhas de ônibus que eram operadas pelas falidas viações Itapemirim e Caiçara. A proposta inclui o pagamento de R$1 milhão por mês à massa falida, valor 5 vezes superior aos R$200 mil mensais pagos pela nova Itapemirim Suzantur. Vale a gente lembrar, a Suzantur está autorizada a arrendar as linhas desde o dia 22 de setembro de 2022. Vamos à proposta do Grupo Comporte. Qual seria ela? É o seguinte: o grupo deseja assumir toda a operação das linhas a partir do dia 30 de setembro de 2024. A Expresso União propôs um contrato de arrendamento inicial com duração de 1 ano, prorrogável por mais 1 ano. Uma das principais características da proposta da União é a renúncia a qualquer indenização por investimentos realizados, o que difere do contrato atual com a nova Itapemirim Suzantur. O contrato proposto prevê o seguinte: pagamento mensal de R$1 milhão a serem depositados na conta corrente designada pelo juiz, a partir do mês seguinte à assinatura do contrato, e duração contratual de 12 meses, prorrogável por mais 12 meses. O contrato poderá ser encerrado antecipadamente se o leilão das operações da Itapemirim for realizado, desde que haja um prazo de carência de 3 meses para desmobilizar toda a operação. É importante lembrar, não haverá nenhuma obrigação de indenização por parte da massa falida ou dos futuros proponentes das operações, em relação a investimentos realizados pela Expresso União ou pelos custos de desmobilização. A participação da União será com condições iguais com os demais interessados no futuro leilão das operações da Itapemirim. Sobre a capacidade operacional, a Expresso União argumenta que possui maior experiência e infraestrutura para assumir a operação de todas as linhas das viações Itapemirim e Caiçara, incluindo aquelas que ainda não foram reativadas pela nova Itapemirim Suzantur. A empresa do Grupo Comporte destaca que atua no transporte rodoviário desde 1950, transportando cerca de 2,8 milhões de passageiros por ano, em aproximadamente 148 mil viagens regulares, percorrendo 30 milhões de quilômetros anualmente. A Expresso União também possui uma ampla estrutura logística, composta por mais de 700 profissionais, entre motoristas, mecânicos e funcionários administrativos. A empresa também possui 13 garagens próprias nos estados onde opera. Além disso, há 400 agências e mais de 600 pontos de vendas de passagens, além de plataformas digitais próprias e terceirizadas. Desta forma, o Expresso União acredita que tem plenas condições de assumir de forma imediata e integral toda a operação das empresas do Grupo Itapemirim. Em contraste, a Expresso União critica a Suzantur, afirmando que esta tem experiência apenas no transporte urbano de passageiros, na região do ABC Paulista, e não possui frota, estrutura ou profissionais necessários para operar de forma adequada as 125 linhas da Itapemirim Caiçara. Até o presente momento, a Suzantur conseguiu reativar 73 linhas, o que equivale a 58,4% do total, praticamente a metade. Sobre a proposta de transição, a União declarou estar preparada para assumir toda a operação a partir do dia 30, um dia após o término do arrendamento da nova Itapemirim Suzantur, como solicitado pela empresa Nossa Senhora da Penha, que também faz parte do Grupo Comporte. Na petição apresentada ao Tribunal de Justiça, a Expresso União reforça o seu pedido para que a proposta seja analisada pela massa falida, pelos credores, pela administradora judicial, a EXM Partners, e pelo Ministério Público. A empresa espera que a sua proposta seja acolhida
e que o contrato de arrendamento possa ser firmado para o início imediato das operações. Contudo, apesar desta movimentação, uma recente decisão judicial prorrogou o arrendamento da nova Itapemirim Suzantur até abril de 2025. Esta prorrogação está prevista no contrato de arrendamento, que permite uma extensão de 12 meses a partir da assinatura de um aditivo, realizado em 30 de abril de 2024. No mais, essa proposta do Expresso União marca um novo capítulo na disputa pelo controle das linhas do grupo Itapemirim. Enquanto a nova Itapemirim Suzantur mantém o direito de preferência no leilão das operações, o Expresso União surge como uma concorrente forte, disposta a participar do processo sem exigir compensações financeiras pelos investimentos realizados. A decisão final agora depende da análise das partes envolvidas e da Justiça, que ainda não estipulou um prazo para a conclusão do caso. A disputa entre as empresas reflete um complexo embate envolvendo duas grandes operadoras de transporte rodoviário do Brasil. Recentemente, a ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, anulou autorizações que haviam concedido linhas do Grupo Itapemirim para as empresas do Grupo Comporte, União e Penha. A decisão seguiu uma determinação judicial de agosto deste ano, que suspendeu essas autorizações em favor da nova Itapemirim Suzantur. No entanto, o Grupo Comporte é obrigado a ressarcir ou realocar os passageiros que compraram passagens das linhas afetadas. A Suzantur argumenta que enfrenta uma concorrência desleal por parte do Grupo Comporte, alegando que a sobreposição de linhas tem causado prejuízos significativos, impactando diretamente os credores da massa falida do Grupo Itapemirim. Só uma pausa aqui rapidinha. Sobreposição de linhas é simplesmente concorrência. A Suzantur não quer concorrentes? Por que será? Tem algo aí, né? Tem caroço nesse angu. A concorrência, gente, ela é saudável e ela é necessária para que se evite um monopólio. A Suzantur nessa parte, eu creio, na minha visão, não está muito certa não. Mas vamos continuar. O Grupo Comporte, por sua vez, apresentou várias ações judiciais para suspender o contrato de arrendamento da Suzantur, alegando que empresas como Aviação Garcia, Águia Branca e Rio Doce ofereceram propostas mais vantajosas para os credores e que a operação da Suzantur não tem sido satisfatória. Historicamente, essa disputa judicial tem sido marcada por idas e vindas. Em julho de 2024, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região chegou a suspender a operação de algumas linhas da Suzantur, mas a decisão foi revertida no mês seguinte, mantendo a suspensão das autorizações do Grupo Comporte. A Suzantur, operando desde março de 2023, afirma que já transportou cerca de 1 milhão de passageiros e percorreu mais de 25 milhões de quilômetros, com repasse de quase 5 milhões de reais aos credores. A empresa também afirma que a retomada de linhas tem se intensificado, alcançando um crescimento de 300% em julho deste ano. O Grupo Comporte, no entanto, afirma que a Suzantur não tem capacidade operacional para gerenciar todas as linhas e que a proposta de arrendamento feito por ela, com depósitos mensais de R$200 mil e 1,5% da receita, não foi a melhor opção. A Nossa Senhora da Penha, a empresa que pertence ao Grupo Comporte, destaca que alternativas como a Aviação Garcia poderiam ter gerado receitas mais significativas, próximas a 9,4 milhões, contra os 5,3 milhões arrecadados pela Suzantur. A situação se complica ainda mais com o pedido do Grupo Comporte para que o contrato de arrendamento seja rescindido até o fim deste mês. Enquanto a disputa judicial prossegue, o futuro da operação das linhas segue incerto. As decisões finais do arrendamento e a continuidade das operações da Suzantur dependem ainda de novos desdobramentos jurídicos. Ao longo do processo de arrendamento do Grupo Itapemirim, várias empresas demonstraram interesse em assumir as operações, sendo elas a Aviação Garcia, que foi uma das companhias que apresentou uma proposta para operar as linhas do Grupo Itapemirim, oferecendo 1,65% sobre a receita líquida da venda de passagens,
valor que, segundo os cálculos do Grupo Comport, poderia ter rendido cerca de 9,42 milhões de reais aos credores, mais que os 5,39 milhões de reais arrecadados pela Suzantur no período de arrendamento. No entanto, a proposta oferecida pela Aviação Garcia não foi considerada, apesar de sua ampla experiência no setor. Já a Aviação Águia Branca, uma das principais empresas de transporte rodoviário do Brasil, também participou do processo de arrendamento e ofereceu pagar o valor mensal de R$ 250 mil pela exploração de 28 linhas do Grupo Itapemirim. A companhia é tradicionalmente conhecida por sua operação no Sudeste e no Nordeste, e sua experiência robusta também foi destacada durante o processo. E uma outra interessada foi a Aviação Rio Doce, que se ofereceu a pagar R$ 45 mil mensais pela exploração de 11 linhas. Embora sua proposta fosse de menor valor em comparação com a Águia Branca, a Rio Doce também era vista como uma empresa com capacidade operacional para assumir parte das linhas da massa falida. Vamos aos fatos. É inegável. A proposta oferecida pelo Grupo Comport é excelente e oferece um bom custo-benefício para a massa falida. A Expresso União tem mais experiência, tem mais dinheiro e tem mais cacife para assumir essas operações. Você pode falar o que quiser do Grupo Comport, mas não pode negar a capacidade, o poder e a força que eles têm. Porém, não devemos deixar de lado o trabalho muito bem feito pela Itapemirim Suzantur, que nos últimos meses tem realizado vários investimentos e retomado gradualmente a operação de linhas. Eu penso o seguinte: para mim, é muito nocivo para o passageiro neste momento uma troca brusca de empresas. Mas, se for para um bem comum, seja para as operações, seja para a massa falida, creio que seja uma troca vantajosa. Se o passageiro for a prioridade, dá sim para ter essa mudança. Agora, se for para mais atrapalhar do que ajudar, é melhor deixar as operações do jeito que estão. Agora há pouco eu citei aquela sobreposição de linhas que a Suzantur contesta, e eu citei a palavra monopólio. A Suzantur, nessa sobreposição de linhas que ela diz que o Grupo Comport está fazendo, não seria monopólio por parte da Suzantur? Não seria errado ela inibir a concorrência? Até porque se você tem duas opções no trecho, você que é passageiro pode escolher em qual empresa você quer viajar, qual te oferece um serviço melhor, qual te oferece um ônibus melhor e qual te oferece um atendimento melhor como um todo. Essa disputa judicial por meio da Suzantur não estaria inibindo a concorrência em linhas que são chaves para a operação do Grupo Itapemirim e também do Grupo Comport? Vamos pensar um pouquinho. E outra coisa, o Grupo Comport, passando a querer investir nas operações da Itapemirim, não estaria também monopolizando o serviço de transporte rodoviário no Brasil? Tem muita gente agora no Instagram e no YouTube falando dessa concorrência desleal que a Suzantur tem proporcionado em relação a essa sobreposição de linhas. Eu concordo, de fato tem havido uma concorrência desleal, não por parte do Grupo Comport, e sim pela Suzantur, que está inibindo a concorrência. Mas o Grupo Comport, também entrando nessa parada de querer arrendar as linhas, também não está fazendo monopólio, também não está fazendo coisa errada? Então assim, se for para acusar um, vamos acusar o outro também, tá certo? É isso que eu penso. Outra coisa, para acabar com essas brigas de empresa, de não sei quem, a NTT deveria acordar, ela tá dormindo bem quietinha lá no cantinho dela, né? Deveria acordar e tomar frente dessa situação, fazendo um leilão dessas linhas, distribuindo elas em lotes por região. Isso acabaria com essas brigas, com essas disputas judiciais, arrecadaria dinheiro para a massa falida e garantir uma sólida operação pelo país. Gente, entendam, ninguém tá ligando para Itapemirim, ninguém tá ligando para a marca Itapemirim. A Suzantur, a Garcia, a Expresso União e sei lá mais quem, só está preocupada com as linhas, só quer saber das linhas. O que dá dinheiro é linha, não o nome de empresa. É inegável, o nome Itapemirim tem uma força enorme, mas foi muito manchado nos últimos anos. Isso é importante a gente lembrar. É aquilo. A Garcia tentou Itapemirim, a Rio Doce tentou, a Águia Branca tentou e agora a União.
Olha o transtorno burocrático e jurídico que isso causa. Repito, o correto é haver um leilão dessas linhas em lotes. A NTT precisa urgentemente dar seu posicionamento sobre isso. Conclusão para a gente terminar o vídeo. A Suzantur quer inibir a concorrência do Expresso União, achando que somente ela domina aquele trecho, e o Grupo Comport quer garantir o seu monopólio, quer garantir que o seu monopólio aumente ainda mais, maior do que já é. Todo mundo aqui sabe, o Grupo Comport tem um monopólio enorme. Vide aí Piracicabana, Expresso União, Penha, Caxiense, as empresas do Paraná, as empresas de São Paulo, do Mato Grosso, Expresso Itamaraty. Então assim, ter a Itapemirim no seu catálogo é aumentar ainda mais um monopólio que já é gigante. Pensa comigo. Só que a Suzantur, conforme eu já disse, não é nenhuma santa. Tá inibindo concorrência e tá tirando a opção dos passageiros, que podem muito bem escolher entre ela e o Expresso União em várias linhas. Não só o Expresso União, a Penha também. Então assim, é aquilo que eu disse. As duas estão erradas. As duas querem criar caos, querem criar bafafá. E o correto, repito mais uma vez neste vídeo, é necessário que a NTT tome frente dessa situação. Tome frente e realize um leilão das linhas de ônibus divididas por lotes por região. É isso que eu penso, tá bom? E lembrando, muita gente não sabe disso. Linhas de ônibus no Brasil não pertencem a empresa de ônibus nenhuma, especialmente transporte rodoviário intermunicipal e interestadual. Linhas de ônibus neste país pertencem à União, ao Estado, e é ele quem gerencia, tanto que existe a NTT, e esta agência deveria urgentemente tomar frente desta situação, antes que um caos jurídico maior tome conta e os passageiros sejam afetados diretamente. A empresa de ônibus está aí somente para operar as linhas, garantir a operação. Quem é responsável é o Estado, e é ele que define o que deve ou não ser feito com as linhas. Para a gente terminar esse vídeo, eu quero agradecer imensamente ao portal Diário do Transporte por ter conseguido essa informação de forma exclusiva e em primeira mão. Parabéns ao Adamo Bazzani e a toda a equipe. E eu quero agradecer também imensamente ao meu amigo Expresso Design Bus, que faz várias montagens relacionadas a ônibus. Ele tem uma página lá no Instagram, e eu tô colocando aqui na tela para vocês seguirem ele, tá certo? Ele faz montagens sensacionais. E a montagem do NB1, com as cores do Grupo Comport, mas com o nome da Itapemirim, foi ele que fez. Tanto que eu usei na thumb do vídeo e durante o nosso Jornal do Ônibus de hoje, tá certo? Muito obrigado, meu amigo. Valeu, ficou top demais a montagem. E ó, segue ele lá, tá, gente? O Insta dele tá aparecendo aqui na tela. Expresso Design Bus. Sensacional, tá? É um trabalho primoroso que ele faz. Recentemente, ele fez uma montagem muito bacana, mostrando como deve ficar o futuro Buscareu Bus 325. É show de bola, gente. É um trabalho muito bem feito, tá? Parabéns ao nosso amigo. E relembrando, seguem ele lá no Instagram, tá? É um conteúdo muito bom que ele faz e de extrema qualidade. Tá certo? Aproveitando o gancho, segue a gente também. Segue o canal Próxima Parada e o canal Ingabus por lá, tá? Na conta do Próxima Parada eu trago mais notícias e vídeos de busologia. Na conta do Ingabus é mais aquela zoeira e aquela descontração legal que a gente tem. Beleza? Termina aqui esse boletim do Jornal do Ônibus, esse JU especial. Obrigado a todos pela companhia e pela audiência. Curta, comente e compartilhe nossos vídeos. Boa noite para você e um bom final de semana.